Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, então. Então, dando continuidade à nossa aula da semana passada sobre os níveis de organização dos seres vivos, né? Nós tínhamos então algumas atividades da aula anterior. Essas atividades então eram questões então de múltipla escolha que nos diziam o seguinte, então. Questão número 1. Sabemos que todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células. Entretanto, alguns organismos possuem apenas uma célula, enquanto outros possuem milhares. O conjunto de células com estrutura e funções semelhantes recebe o nome de: primeira alternativa, órgão; segunda alternativa, organismo; terceira alternativa, tecido; quarta alternativa, organela. Bom, eu vou dar uma dica para vocês, pessoal. Quando vocês forem responder uma questão e essa questão for de múltipla escolha, sempre procurem ler com atenção o enunciado, sobre o que se trata a questão, né? Então aqui o professor que elaborou a questão, ele faz uma introdução falando dos seres vivos, né? Que todos os seres vivos são formados por célula. Ele menciona a exceção dos vírus, que alguns são formados apenas por uma célula, outros são formados por milhares de células. E aí ele faz a pergunta que diz assim, ó: o conjunto de células com estrutura e funções semelhantes recebe o nome de... Então, como se chama o conjunto de células com estrutura e funções semelhantes? Acredito que a grande maioria tenha respondido, então, resposta certa, tecido. Então, o conjunto de células com estrutura e funções semelhantes recebe o nome de tecidos. Questão número 2. Observe a seguir os níveis de organização de um ser vivo e marque a alternativa que contém os termos que substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. Célula, número 1, 2, depois sistema e número 3. Primeira alternativa, número 1, tecidos; número 2, organismo; número 3, corpo. Segunda alternativa, número 1, órgão; número 2, tecido; número 3, organismo. Terceira alternativa, número 1, tecido; número 2, órgão; número 3, organismo. Quarta alternativa, número 1, organela; número 2, tecido; número 3, corpo. Quinta alternativa, número 1, organela; número 2, órgão; número 3, tecido. Eu acredito que a grande maioria, então, respondeu a alternativa que nos diz o seguinte: número 1, tecido; número 2, órgão; e número 3, organismo. Resposta certa, então, ficaria, juntando ali, ficaria o conjunto de célula forma os tecidos, o conjunto de tecidos vai formar um órgão, o conjunto de órgão vai formar um sistema e o conjunto de sistema vai formar um organismo ou um indivíduo. Questão número 3. Analise as alternativas e marque aquela que melhor descreve um órgão. Primeira alternativa: órgãos são unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Segunda alternativa: órgãos são unidades que mantêm todos os organismos vivos. Terceira alternativa: órgãos são partes básicas da matéria. Quarta alternativa: órgãos são estruturas formadas por 2 ou mais tecidos. Quinta alternativa: órgãos são conjuntos de células semelhantes que desempenham uma função específica.
Eu acredito que a grande maioria, então, tenha marcado a quarta alternativa, que nos diz: órgãos são estruturas formadas por 2 ou mais tecidos. É essa, então, a resposta certa. Questão número 4. Um grupo de leão vivendo na savana africana pode ser classificado como: primeira alternativa, um organismo; segunda alternativa, um sistema; terceira alternativa, uma população; quarta alternativa, um ecossistema; quinta alternativa, uma comunidade. Acredito, então, que vocês tenham marcado, então, que um grupo de leões vivendo na savana africana pode ser classificado como, resposta certa, uma população. Então, aqui, pessoal, nós temos, então, vamos fazer uma revisão, então, os níveis de organização biológica dos seres vivos. Começando do mais simples e indo até o mais complexo. O mais simples, então, são os átomos. Os átomos, então, quando se juntam, formam as moléculas. As moléculas, quando se unem, podem formar uma organela. As organelas, quando se juntam, podem formar células. A união de várias células pode formar os tecidos. O conjunto de tecidos pode formar um órgão. O conjunto de vários órgãos pode formar um sistema. O conjunto de vários sistemas pode formar um organismo ou um indivíduo. O conjunto de vários organismos pode formar uma população. O conjunto de várias populações pode formar uma comunidade. E o conjunto de várias comunidades pode formar um ecossistema. E o conjunto de vários ecossistemas, então, forma a biosfera. Então, pessoal, essas eram as atividades que tinha ficado, então, na plataforma. Espero, então, que vocês realizem essas atividades, porque nós estamos chegando no fim do semestre e precisamos concluir essas atividades, então. Um abraço a todos, então, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, se Deus Nosso Senhor permitir, então. Obrigada.